E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o segundo vídeo falando sobre o concurso 1114, que além de estar desafiador, teve modificações em sua grade. 2 jogos aí foram adiados e agora literalmente vamos ter que contar com a sorte, viu? Porque 2 jogos serão no sorteio. Se você gosta das informações que são deixadas aqui no canal, não deixe de se inscrever aí no canal. E se for possível, caso você queira fazer um Pix, tá o nosso Pix aí na tela, é pix@lotecalogia.com.br. Qualquer ajuda é muito bem-vinda. Sem enrolação, vamos aí pro primeiro jogo, Fluminense e Atlético Mineiro. O que eu falo aqui sobre esse jogo, que o resultado mais comum quando essas duas equipes se enfrentam é o 1 a 1. 7 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 21 encontros, o Fluminense jogando em casa ganhou 7 vezes, houve 9 empates entre eles e o Atlético Mineiro ganhou 5 vezes. Nas questões aí dos gols, tá bem equilibrado, né? 29 a 24 a favor do Fluminense. No geral, são 41 jogos entre eles, o Fluminense venceu 10 vezes, houve 13 empates e o Atlético Mineiro ganhou 18 vezes. Os números de aposta para essa partida, 2,70 para o Fluminense, 3,20 aí para o empate e 2,55 para o Atlético Mineiro. A porcentagem da partida, 34% para o Fluminense, 30% para o empate, 36% para o Atlético Mineiro. Que partida equilibrada essa, hein? Só para avisar, segundo vídeo eu sempre vou de 3 duplos e aqui, olhando as informações, jogo bem equilibrado. Fluminense tem a vantagem de estar jogando em casa, porém o Atlético Mineiro é um dos times aí que de uns tempos para cá vem apresentando um bom futebol, alguns considerando até o melhor time do Brasil já, hein? Bom, para essa primeira partida aqui, eu já tô usando um dos meus primeiros duplos, eu tô indo de Fluminense e Atlético Mineiro. Jogo 2, Corinthians e Fortaleza. Nos últimos 11 encontros, o Corinthians jogando em casa contra o Fortaleza ganhou 7 vezes, houve 4 empates e o Fortaleza não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols, 19 a 7 a favor do Corinthians. Nos últimos 21 jogos, o Corinthians ganhou 11 vezes, houve 5 empates e o Fortaleza ganhou 5 vezes. Aqui também a diferença de gols é alta a favor do Corinthians, 33 a 18. Na temporada passada, um jogo na casa do Corinthians foi 1 a 1 e o segundo jogo na casa do Fortaleza 2 a 1 para o Fortaleza. Essa informação aqui tá falando que o Corinthians perdeu 3 jogos consecutivos. Isso aqui é verdade, mas porém, depois desses 3 jogos, o Corinthians agora tá vindo de 2 vitórias consecutivas, hein? Uma em cima do Fluminense e outra ontem em cima do América do Rio Grande do Norte. Jogo complicado, foi um jogo bem difícil para o Corinthians, mas conseguiu a vitória. Os números de aposta para essa partida tá assim: 2,0 para o Corinthians, 3,20 para o empate e 4,0 para o Fortaleza. A porcentagem da partida, 47% para o Corinthians, 29% para o empate e 24% para o Fortaleza. E lembrando, hein, pessoal, depois dessa rodada aqui da Loteca 1114, boa parte dos times aqui vão jogar a Copa Sul-Americana e Libertadores, hein? Tomar muito cuidado aí com o time mesclado e reserva. Então, levando em consideração as informações aqui do vídeo, dá pra ver que o Corinthians leva uma grande vantagem contra o Fortaleza quando joga em casa. Aqui os números de aposta também tá dando muita vantagem para o Corinthians. E também tem mais essa, né? Os dois times aí estão na Copa Sul-Americana, então também tem que se levar isso aí em consideração. Bom, para essa partida aqui, do jogo 2 da Loteca 1114, eu tô indo seco na vitória do Corinthians. Parece que o Corinthians encontrou um time para pelo menos ser mais competitivo. Jogo 3, Chapecoense e América de Minas. Que eu trago de informação aqui que nos últimos 5 jogos, a Chape jogando em casa contra o América ganhou 3 vezes, houve 2 empates e o América não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols, 7 a 2 a favor da Chapecoense. Nos últimos 10 encontros, a Chape ganhou 4 vezes, houve 5 empates e o América ganhou apenas uma vez. A diferença de gols, 12 a 9 a favor da Chapecoense também. Jogando em casa, a Chape não perdeu para o América nos últimos 5 encontros. De informação relevante aqui para a Loteca é isso. Aqui nas odds, para essa partida tá assim, 2,62 para a Chapecoense, 3,10 para o empate, 2,75 para o América. A porcentagem do jogo, 36% para a Chapecoense, 30% para o empate, 34% para o América. Como podemos ver aí, outra partida super equilibrada. A Chape também, excelente retrospectiva aí contra o América quando joga em casa. Porém, o América é um time bom, forte. Dá para ver que vai ser um jogo bem equilibrado. Só pelos números aqui, já dá para ter essa
base, apesar do histórico tá dando muita vantagem aí para Chapecoense. Para esse jogo aqui eu tô indo de empate seco entre eles, mas se você tem o costume de jogar mais que 3 duplos, eu também colocaria uma vitória aqui da Chape e empate. Por enquanto eu tô indo seco aqui no jogo 3. Jogo 4, Vila Nova e Operário. Só jogo equilibradíssimo. Nos últimos 6 jogos, o Vila Nova ganhou 2 vezes, houve 3 empates e o Operário ganhou apenas uma vez. A diferença de gols bem equilibrado, 5-4 a favor do Vila Nova. Jogando em casa, o Vila Nova não perdeu seus últimos 3 jogos para o Operário. Aqui não é uma informação relevante, mas está dizendo que o Vila Nova vence o primeiro tempo em 34% das suas partidas. Já o Operário, 40% das suas partidas. Apesar da porcentagem estar menor, né, para o Vila Nova, se o Vila Nova sair na frente primeiro, vai ser muito difícil aí o Operário virar essa partida na casa do Vila Nova. Os números de aposta para essa partida tá assim: 1.90 para o Vila Nova, 3.25 para o empate e 4.20 para o Operário. A porcentagem da partida, 49% para o Vila Nova, 29% para o empate e 22% aí para o Operário. O Operário esteve nas grades dessas últimas lotecas, é um time que vem surpreendendo aí pelo menos nas suas 2 últimas partidas. Nessa sua última partida aí conseguiu segurar o Grêmio e teve boas oportunidades para vencer o Grêmio, né? Apesar do Grêmio estar com um time misto, né? Mas não se abateu aí perante o Grêmio aí com a camisa pesada que tem, né? Aqui eu tô levando muito em consideração o desempenho do Vila Nova contra o Operário quando joga em casa e também tô levando em consideração os números de aposta aqui e a porcentagem. Por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Vila Nova, apesar de achar que o Operário vai dar trabalho, hein? Jogo 5, Bragantino e Flamengo. Jogo equilibrado é o que nós temos aqui nessa grade, hein? O resultado mais comum quando essas duas equipes se enfrentam é o 1-1. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 8 jogos, o Bragantino ganhou 3 vezes, houve 3 empates e o Flamengo ganhou 2 vezes. A diferença de gols super equilibrada aí, né? 12-10 a favor do Bragantino. Na temporada passada, o Bragantino jogando em casa venceu o Flamengo por 4-0 e o jogo da volta na casa do Flamengo, o Flamengo venceu por 1-0. Essa próxima informação aqui tá falando que o Bragantino tá vindo de uma sequência de 3 vitórias seguidas, porém em casa. Nas suas últimas 2 partidas, o Bragantino tá vindo de 2 empates, um contra o Fortaleza e um ontem contra o Souza. Os números de aposta para essa partida tá assim: 3.10 para o Bragantino, 3.25 para o empate e 2.30 para o Flamengo. A porcentagem da partida, 30% para o Bragantino, 29% para o empate, 41% para o Flamengo. Flamengo, que jogou ontem também, venceu o Amazonas por 1-0, mas a torcida do Flamengo reclamou muito do time e também do Tite. Assisti boa parte da partida e sinceramente não dá pra saber o que aconteceu com o Flamengo, viu? O Flamengo no Campeonato Carioca vinha jogando muito bem, porém no Campeonato Brasileiro e também na Libertadores parece que o futebol sumiu. Devido ao atual momento aí das duas equipes, eu vou usar mais um dos meus duplos aqui. Eu tô indo de Bragantino e empate. Lembrando que Bragantino tem Copa Sul-Americana e Flamengo tem a Libertadores em próximas partidas. Jogo 6, Cruzeiro e Internacional. Pessoal, esse jogo aqui eu não vou nem falar, né? Tinha aqui as informações sobre esse jogo. Eu vou deixar aí na tela para caso vocês queiram ler. Mas esse jogo aqui, ele foi anulado. Eu já deixei uma informação lá na aba Comunidade. Já saiu uma nota oficial das loterias que esse jogo vai ser no sorteio. Então, haja coração, hein? Se tiver dependendo só desse jogo aqui para chegar aí nos 14 pontos. Para esse palpite aqui não tem muito o que fazer como vai ser no sorteio. Eu vou manter o meu palpite que era no Cruzeiro. E vamos ver, né? Que agora é na sorte. Não tem muito o que fazer. Jogo 7. Ituano e Novo Horizontino. O resultado mais comum quando essas duas equipes se enfrentam é o 2-0. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 6 encontros, o Ituano jogando em casa ganhou 2 vezes, não houve nenhum empate e o Novo Horizontino ganhou 4 vezes. Isso o Novo Horizontino jogando na casa do Ituano. A diferença de gols está 9-5 a favor do Novo Horizontino. No geral, são 15 jogos entre eles, o Ituano ganhou 3 vezes, houve 2 empates e o Novo Horizontino tem 10 vitórias.
Na temporada passada, o Novo Horizontino ganhou os dois jogos, 2-0 em casa e 2-0 na casa do Ituano. As odds para essa partida tá assim: 3,50 para o Ituano, 3,20 para o empate, 2,15 para o Novo Horizontino. A porcentagem da partida, 27% aí para o Ituano, 29% para o empate, 44% para o Novo Horizontino. O Ituano continua numa sequência bem ruim, né? Na sua última partida aí perdeu para o Operário por 2-0. Tem essa pedreira em casa aí que é o Novo Horizontino. Sei que o Ituano pode dar uma reviravolta aí, surpreender, mas de momento eu tô indo seco na vitória do Novo Horizontino. Muito mais, assim, pelos fatos ali, dar mais vantagem para o Novo Horizontino e os números também estarem bem mais a favor para o Novo Horizontino. Jogo 8, Roma e Juve, que eu trago de informação aqui. E quando essas equipes se enfrentam, o resultado mais comum é 1-0. 10 jogos terminaram com esse resultado. Aqui, para serem 10 jogos, né, já dá para ver que entre eles aí o placar nunca é tão elástico, né? Nos últimos 31 encontros, a Roma jogando em casa ganhou 10 vezes, houve 11 empates e a Juventus ganhou 10 vezes. Muito equilíbrio aqui e também nos gols, hein? 40-38 a favor da Roma. Nos últimos 67 jogos, a Roma ganhou 16 vezes, houve 19 empates e a Juve tem uma vantagem de 32 vitórias. Na temporada passada, a Roma venceu em casa por 1-0 e no jogo na casa da Juventus, empate em 1-1. Os números de aposta para essa partida, 2,80 para a Roma, 3,10 para o empate, 2,70 para a Juve. Porcentagem do jogo, 34% para a Roma, 31% para o empate, 35% para a Juve. Só equilíbrio nessa grade da Lotec, hein? As duas equipes aí praticamente, né, brigando por vaga na Liga dos Campeões. Como nós vimos nos vídeos anteriores, as duas equipes estão próximas, né, na classificação aí do campeonato italiano. E para essa partida aqui, pegando informações do vídeo anterior, mais essas aqui, eu tô indo de duplo aberto, eu tô indo de Roma e Juve. Aqui, sinceramente, se você tem condições, eu também colocaria um triplo, viu? Apesar de as últimas partidas aí ser 1-0, né? É o resultado que mais acontece entre eles. Mas aqui também é bem normal um empate nesse jogo 8. Jogo 9, Grêmio e Criciúma. Pessoal, esse aqui é mais um jogo aí que foi adiado, né? Devido às chuvas aí no Rio Grande do Sul. E também em nota oficial, as loterias falou que esse jogo aqui, 9, vai ser no sorteio também. Tô deixando as informações aí na tela, só para constar. E aqui, né, se eu tivesse que seguir o meu palpite, né, analisando essas informações aqui do segundo vídeo, mais as informações do primeiro vídeo, eu estaria indo no Criciúma, porque se houvesse essa partida, acreditaria bastante assim que o Grêmio ia vir com um time bem reserva, viu? E o Criciúma, ele tá muito bem aí nas suas últimas partidas, né? Porém, como não vai haver partida e vai ser decidido na sorte, eu vou manter meu palpite aí no Criciúma. Aqui o que você pode fazer, caso você tenha costume de colocar triplos, jogar triplo no jogo 6, que vai ser no sorteio também, né, que é o jogo do Internacional, e colocar triplo nesse jogo, que também seria uma solução para ficar mais tranquilo, né? Jogo 10, Vitória e São Paulo. Nos últimos 9 encontros, o Vitória jogando em casa ganhou 3 vezes, não houve empate entre eles e o São Paulo ganhou 6 vezes. A diferença de gols, 17-12 a favor do São Paulo. Então o São Paulo tem uma boa retrospectiva aí na casa do Vitória, hein? No geral, 19 jogos entre eles, o Vitória ganhou 3 vezes, não houve empate e o São Paulo ganhou 16 vezes. O Vitória não ganhou nenhum dos seus últimos 4 jogos contra o São Paulo. E o São Paulo, pelo menos nos seus últimos 12 jogos, todos conseguiu marcar pelo menos um gol. Os números de aposta para essa partida tá assim: 3,25 para o Vitória, 3,20 para o empate, 2,25 para o São Paulo. A porcentagem do jogo, 29% para o Vitória, 29% para o empate, 42% para o São Paulo. Aqui o histórico tá dando muita vantagem para o São Paulo, os números também. Seria até um palpite mais óbvio. O problema é que a próxima partida aí do São Paulo é pela Libertadores, então é certeza aí que vai vir com um time com alguns reservas, mas o time do São Paulo mesmo, o reserva tá sendo bem competitivo. Acredito que vai dar bastante trabalho aí para o Vitória.
E seguindo os números aqui e pensando nesse time competitivo, eu tô colocando vitória do São Paulo seco. Jogo 11, Atlético Paranaense e Vasco da Gama. O resultado mais comum desse jogo quando o Atlético Paranaense joga em casa é o 2-2 entre eles. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 16 encontros, o Atlético Paranaense jogando em casa ganhou 10 vezes, houve 5 empates e o Vasco só ganhou uma vez. A diferença de gols é 40-19 a favor do Atlético Paranaense. Nos últimos 34 jogos, o Atlético ganhou 13 vezes, houve 10 empates e o Vasco ganhou 11 vezes. A última vitória como visitante do Vasco foi em 2007. Que pedreira pro Vasco, hein? As odds para essa partida tá assim: 1.61 para o Atlético Paranaense, 4.0 para o empate, 5.25 para o Vasco. A porcentagem do jogo, 59% para o Atlético Paranaense, 24% para o empate, 17% aí para o Vasco. O Vasco, que jogou ontem fora de casa, até conseguiu um bom resultado, né? Um empate em 0-0 contra o Fortaleza. Foi um empate aí sofrido, porque no primeiro tempo o Fortaleza fez o Vasco correr muito, mas no segundo tempo o Vasco deu uma equilibrada na partida. Vai jogar agora contra o Atlético Paranaense, que é uma pedreira. O Vasco ainda não demonstrou futebol para vencer, né, essa partida. Pode ser que consiga um empate, mas não tô acreditando muito na vitória do Vasco. E seguindo os números aqui também, e todo esse histórico a favor do Atlético Paranaense em casa, eu tô indo seco na vitória do Atlético Paranaense. Jogo 12, Brusque e Goiás. O que eu trago de informações aqui? Aqui tá falando que o Goiás não ganhou em seus últimos 4 jogos, porém, a sua última partida no dia 28, ele venceu a Ponte em casa por 3-0. Lembrando que o Goiás joga hoje contra o Cuiabá pela Copa do Brasil. Então, uma excelente partida aí pra gente ficar de olho e ver, né, como é que vai vir o Goiás para a próxima partida. A informação relevante que nós temos aqui para a Loteca é que o último confronto entre eles foi um empate em 2-2. Os números de aposta para essa partida tá assim: 3.0 para o Brusque, 3.0 para o empate, 2.50 para o Goiás. A porcentagem do jogo: 31% para o Brusque, 31% para o empate, 38% para o Goiás. Outra partida aí super equilibrada. O Brusque perdeu em casa ontem, né, para o Atlético Goianiense por 1-0. Tinha dito isso nos vídeos anteriores, que o Brusque é um time forte defensivamente, porém no ataque deixa a desejar muito. Se toma um gol, é muito difícil virar essa partida. Porém, apesar dessa vitória aí do Goiás contra a Ponte, né, por 3-0, o Goiás também não tá vindo de boas partidas. Acredito que vai ser um jogo bem equilibrado aí defensivamente, e por esse motivo eu tô indo seco no empate entre eles. Aqui, caso você jogue mais que 3 duplos, eu também jogaria uma vitória do Goiás, colocaria empate e vitória do Goiás. Jogo 13, Botafogo e Bahia. O resultado mais comum entre essas duas equipes é o 2-1. 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 11 jogos, o Botafogo jogando em casa ganhou 6 vezes, houve um empate e o Bahia ganhou 4 vezes. A diferença de gols, 19-13 a favor do Botafogo. No geral, são 22 jogos entre eles. O Botafogo ganhou 8 vezes, houve 4 empates e o Bahia ganhou 10 vezes. Na temporada passada, o Botafogo ganhou os 2 jogos, 3-0 em casa e na casa do Bahia 2-1. Os números de aposta para essa partida tá assim: 1.90 para o Botafogo, 3.60 para o empate, 3.75 para o Bahia. A porcentagem da partida: 49% para o Botafogo, 26% para o empate e 25% aí para o Bahia. Esse jogo aqui, se não tivesse a Libertadores como o próximo jogo aí do Botafogo, poderia ser mais equilibrado. Eu acredito que o Tiquinho Soares não joga essa partida contra o Bahia, não deve ter se recuperado e ainda é dúvida para o jogo da Libertadores. Os números aqui tá dando muita vantagem para o Botafogo, porém é certeza aí que o Botafogo tá com a cabeça virada aí para Libertadores, precisa muito de uma vitória para melhorar no grupo dele, e eu tô acreditando que o Bahia vai se aproveitar desse momento e por isso eu tô indo seco na vitória aí do Bahia. Bahia vem apresentando um bom futebol nas suas últimas partidas. Se vencer essa partida, eu não acredito nem que seja uma zebra. Jogo 14, Cuiabá e Palmeiras. Nos últimos 6 jogos, o Cuiabá venceu uma vez, houve um empate e o Palmeiras ganhou 4 vezes. A diferença de gols, 9-5 a favor do Palmeiras. Na temporada passada, o Palmeiras ganhou os 2 jogos, 2-1 em casa e 2-0 na casa do Cuiabá. O Cuiabá
tá vindo aí de uma sequência de 3 derrotas no Brasileirão e o Cuiabá também tá vindo de 5 jogos sem vencer. As odds para essa partida tá assim, 4,50 para o Cuiabá, 3,60 para o empate, 1,75 para o Palmeiras. A porcentagem para essa partida, 21% para o Cuiabá, 26% aí para o empate, 53% para o Palmeiras. Lembrando que essas duas equipes aí vão jogar hoje pela Copa do Brasil, cada um, né, contra o seu retrospectivo adversário. Cuiabá contra o Goiás e o Palmeiras aí contra o Botafogo de São Paulo, os dois pela Copa do Brasil. Aqui, apesar do Cuiabá estar jogando em casa, Palmeiras é o grande favorito, mesmo com o time reserva. Com certeza vai vir com um time misto, também, né, tá com a sua cabeça voltada aí para Libertadores. Só que o time do Palmeiras reserva é muito forte também. Então, pegando as informações do vídeo anterior, mais esse histórico e mais os números de aposta aqui, eu tô indo seco na vitória do Palmeiras. É um jogo bem complicado aí pro Cuiabá. É bom a gente ficar de olho nessas duas partidas e ver se o Cuiabá consegue melhorar o seu futebol, porque nos últimos jogos não tá dando. Bom, pessoal, as informações aqui do segundo vídeo da Loteca 1114 foram essas. Espero que as informações ajudem aí nos seus palpites. Se você gostou, se inscreva aí no nosso canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários, caso tenha alguma informação. Se quiser deixar sua opinião, se quiser fazer alguma crítica, fique à vontade. E essa loteca aqui, 1114, praticamente virou uma mega sena, hein? Vai ser no sorteio 2 jogos. Se você não jogar triplo, haja coração, hein? Segunda-feira. Desejo aí boa sorte para todo mundo. Daqui a pouco vou colocar uma enquete lá sobre um jogo aqui da grade para saber qual que é o palpite de vocês sobre essa partida. Até o próximo vídeo. Fui!